Meus pais levaram minha irmã para as férias no meu lugar e no fim das contas ela acabou estragando tudo e ainda foi parar na cadeia. Só agora, finalmente, meus pais enxergaram quem ela realmente é. Eu tenho uma irmã mais nova, a Lisa, com 18, que eu juro, parece saída de um filme de vilã. Passei anos tentando abrir os olhos dos meus pais, mas eles nunca acreditaram em nada do que eu dizia. Só agora é que a ficha caiu para eles. Para explicar melhor, minha relação com meus pais sempre foi meio tensa, principalmente por causa da Lisa. Eles sempre foram completamente apaixonados pela caçula, principalmente porque minha mãe perdeu um bebê antes dela, o que a deixou devastada. Quando a Lisa nasceu, foi tipo um milagre. Aquela filha que veio para curar a dor, trazer esperança e alegria para a família. Meus pais, desde então fizeram dela o centro do universo. Preciso dizer que quando criança eu realmente gostava da Lisa. Só que com o tempo fui percebendo que ela tinha um dom especial para manipular todo mundo e ninguém da família parecia notar. Ela sabia virar qualquer situação a favor dela. Se fazia de coitada como ninguém. Lembro de um aniversário meu em que ganhei um relógio de bolso antigo dos meus avós, uma verdadeira relíquia de família e fiquei super feliz. Só que a Lisa ficou morrendo de inveja e não parava de pedir para eu dividir o presente com ela. Eu disse que não, era meu presente de aniversário. Ela tentou convencer nossos pais, mas como veio dos avós, eles não puderam fazer nada. Naquela noite, sabendo que eu tinha pavor de aranhas, a Lisa colocou uma aranha bem no meu travesseiro, só para garantir que eu levasse um susto daqueles ao deitar. Acordei sentindo o bicho andando em mim. Comecei a gritar desesperada. Meus pais vieram correndo para ver o que tinha acontecido. A Lisa fingiu preocupação, mas quando ficamos sozinhas, ela confessou com um sorriso sinistro que tinha feito aquilo de propósito, só para me ensinar uma lição. Fiquei chocada com a frieza dela. Parecia que não sentia remorso algum. Teve outra vez também em que eu era apaixonadinha por um colega, o Mark. E finalmente criei coragem para convidá-lo para assistir a um filme lá em casa. Eu estava toda feliz. Escolhi um vestido bonito, querendo causar uma boa impressão. Só que assim que o Mark chegou, a Lisa derramou de propósito um copo de suco no meu vestido e caiu na gargalhada. Morri de vergonha. Tive que correr para trocar de roupa, tentando fingir naturalidade. Para completar, ela ainda ficou contando um monte de histórias constrangedoras sobre mim para o Mark, me deixando totalmente sem graça. E não desgrudou da gente nenhum segundo. Quando o Mark estava indo embora, ela ainda soltou um: "Você consegue alguém bem melhor que ela", só para me humilhar de vez. O Mark, que já estava super desconfortável, foi embora rapidinho. Eu custava acreditar no quanto minha irmã conseguia ser cruel e dissimulada. E o pior é que cada vez que eu contava essas coisas para os meus pais, eles diziam que era coisa de criança, que a Lisa era inocente. Eles simplesmente se recusavam a enxergar quem ela era de verdade. Acabei parando de falar sobre ela porque toda vez que eu reclamava, parecia que eu era a problemática da família. Sempre direta, acabei me tornando a estranha dentro de casa. Foquei nos estudos, entrei numa boa faculdade, e graças a isso, pude sair de casa e construir minha própria vida. Só que nas férias, toda vez que eu voltava, a Lisa fazia questão de mostrar que não gostava da minha presença. Me ignorava, evitava até conversar o mínimo. Sentava longe nas refeições, me interrompia quando eu tentava falar com nossos pais. Era nítido como ela queria me deixar desconfortável, como se a minha visita fosse um incômodo para ela. Fora que vivia mexendo nas minhas coisas, dizendo que só queria pegar emprestado, mas quase sempre acabava estragando ou sumindo com tudo. Meus pais nunca faziam nada, só pediam para a gente se entender. Por isso, comecei a evitar ir para casa nas férias. Inventava desculpas para passar o tempo com as famílias dos meus amigos da faculdade. Para ser sincera, meus pais nem ligavam muito. Achavam que era só eu querendo curtir a liberdade e ser independente. Quando a Lisa terminou o ensino médio, ficou sem nota para entrar numa faculdade tradicional e acabou indo para uma faculdade comunitária, o que fez com que continuasse morando com nossos pais. Hoje em dia trabalho numa multinacional em São Francisco e gosto de verdade do meu emprego. Às vezes falo com meus pais, mas quase não volto para casa e com a Lisa não tenho contato nenhum. Agora, indo para a parte principal da história, meu pai sofreu um infarto quase fatal recentemente. Por sorte, sobreviveu, foi para o hospital e saiu dessa. Assim que minha mãe me ligou para avisar, comprei a passagem imediatamente e fui correndo para casa ficar com eles. Os médicos passaram uma lista enorme de remédios e recomendaram que ele começasse a se exercitar. Depois que ele teve alta, meu pai comentou que queria aproveitar mais a família e falou como se sentia sortudo por estar vivo. Entendi o momento. Resolvi ficar mais uns dias em casa. Ainda bem que meu trabalho permite home office, então deu tudo certo. Só que percebi que a Lisa não gostou nada da minha volta. Ficou visivelmente incomodada. Fiz o possível para evitar brigas. Afinal, agora éramos adultas. E o susto com meu pai não era hora de discussões. Um dia, durante o café da manhã, meu pai sugeriu que fizéssemos uma viagem em família,
já que faziam anos que não saíamos todos juntos. No começo, fiquei meio na dúvida, mas sabendo o quanto era importante para ele, aceitei. A Lisa, claro, não gostou nada da ideia, mas não teve escolha. Meu pai cuidou de tudo, comprou passagens, reservou o hotel, organizei minhas férias no trabalho e avisei para ninguém me incomodar. Queria aproveitar o tempo de verdade com meus pais. Só que quando chegamos ao aeroporto, descobri que minha passagem tinha sido cancelada. Meu pai ficou perdido. Jurava que tinha comprado e pago tudo direitinho. Quando fomos conferir, justamente a minha passagem tinha sumido como se fosse mágica. Olhei para Lisa, que estava com aquele sorrisinho malicioso, me encarando, como quem diz, consegui de novo. Na hora tive certeza, foi ela quem cancelou minha passagem, provavelmente usando o computador do meu pai, do jeitinho dissimulado de sempre. Comecei a gritar com ela enquanto ela continuava ali parada, sorrindo como se nada tivesse acontecido. Apontando para os meus pais, disse que só podia ter sido coisa da Lisa, já que desde o início ela não queria que eu fosse nessa viagem em família. Mas minha mãe logo descartou minha acusação. Sua irmã jamais faria algo assim. Ainda disse, você precisa parar de sentir ciúmes da sua irmã mais nova. Foi só uma infeliz coincidência a sua passagem ter sido cancelada. Meu pai também tentou amenizar, dizendo, pode ter sido um erro da companhia aérea. Não culpe sua irmã. Aquilo me deixou completamente frustrada ver que meus pais sequer cogitavam que a filha preferida pudesse estar por trás de uma armação dessas. Naquele momento não havia mais o que fazer. Minha passagem já estava cancelada e não tinha voo para o mesmo dia. Até poderia tentar um voo no dia seguinte, mas a ideia de voltar para casa, comprar outra passagem e viajar sozinha não me animava nem um pouco. Afinal, era para ser uma viagem em família. Eu também não gostava nada da ideia de dividir o quarto com a Lisa durante a viagem. Tinha esperança de que ela tivesse amadurecido, mas se ela realmente foi responsável por cancelar minha passagem, não conseguia deixar de pensar em quais outras armadilhas ela poderia estar aprontando para estragar minha viagem. Meu pai, ainda meio incerto, sugeriu, a gente pode voltar para casa e planejar uma nova viagem depois. Mas logo emendou, dizendo que fazia séculos que ele não tirava férias. Minha mãe concordou, você viaja tanto a trabalho, não vai perder nada demais se não for dessa vez. Essas frases me atingiram em cheio. Parecia até que eles queriam que eu insistisse para que fossem sem mim. Disse, podem ir tranquilos. Aproveitem a viagem, e eles aceitaram sem hesitar. Apesar de não querer que todo o dinheiro das passagens e da hospedagem fosse jogado fora, fiquei triste ao perceber o quanto eles pouco se importavam, se eu ia estar junto ou não. Ficou claro que não se incomodavam de fazer a tal viagem de família só com 3 pessoas. E lá fiquei eu sozinha no aeroporto. Enquanto meus pais e a Lisa partiam para as férias tão aguardadas. Decidi voltar para minha casa em São Francisco. Sem vontade alguma de passar mais um dia sozinha na casa da família. Fiz o possível para deixar esse episódio para trás e aproveitei o resto da licença do trabalho. Reencontrei amigos antigos e passei os dias mergulhada em livros, transformando meu tempo livre em uma espécie de férias particulares. Durante a viagem, meus pais às vezes faziam chamadas de vídeo e dava para ver o quanto estavam se divertindo sem mim. Parecia que minha ausência não fazia a menor diferença. Embora eu não estivesse arrasada por ter perdido a viagem, não tinha como ignorar aquele sentimento de exclusão. Era só mais uma prova do favoritismo que sempre existiu na família. Eu só torcia para que um dia eles enxergassem de verdade quem era a Lisa. E acho que esse dia finalmente chegou. Alguns dias depois do início da viagem, acordei com várias ligações perdidas da minha mãe. Preocupada, achei que meu pai pudesse ter passado mal e liguei de volta na mesma hora. Felizmente, ela atendeu, mas a voz estava completamente abalada. Perguntei se estava tudo bem e ela contou que algo muito sério tinha acontecido. Meus pais tinham percebido que os remédios de coração do meu pai estavam sumindo aos poucos. Isso era gravíssimo, já que ele dependia da medicação para manter a saúde frágil. Estando em outro país, nem sabiam se conseguiriam comprar o mesmo remédio. Procuraram por todo o quarto e nada. Foi aí que minha mãe, aproveitando que a Lisa não estava no quarto dela, foi lá pegar um pouco de protetor solar. Para sua surpresa e desespero, encontrou todos os remédios desaparecidos guardados na mesinha de cabeceira da Lisa. Assustada, chamou meu pai às pressas. Ele entrou correndo e achou toda a medicação que vinha sumindo nos últimos dias. Acho que foi nesse momento que caiu a ficha para eles. Perceberam que a filha tão protegida, o milagre da família, estava colocando a vida do próprio pai em risco de propósito. A voz da minha mãe tremia quando perguntou, você acha que a gente deve confrontar a Lisa sobre isso? Pedi para não falarem nada com a Lisa enquanto ainda estavam viajando, que era melhor se acalmar, reunir provas e se preparar para encarar a verdade na volta. Sabia que naquele momento não adiantaria discutir com ela, que sempre soube manipular e inventar desculpas para tudo. Mesmo assim, algo inesperado deve ter acontecido naquela noite. E meus pais acabaram confrontando a Lisa. Recebi uma ligação tarde da noite.
Meu pai com a voz trêmula, a Lisa foi presa. Fiquei chocada. Ele contou que ao ser questionada sobre os remédios, ela teve um ataque de fúria. Começou a jogar coisas, gritar ofensas e, principalmente, descontou no meu pai. Você nunca devia ter comprado passagem para ele. Não devia ter deixado ele vir nessa viagem de família e ainda ameaçou, se vocês continuarem tendo contato com ele, vou dar um jeito de vocês nunca esquecerem. A Lisa perdeu completamente o controle e a situação ficou tão grave que chamaram a polícia. Quando os policiais chegaram, ela se recusou a se acalmar, insultou os agentes e acabou levada sob custódia. Disseram que ela seria solta em 24 horas e não havia nada que meus pais pudessem fazer. Desesperados para voltar para casa depois que a Lisa fosse liberada, eles tentaram remarcar o voo, mas o plano foi por água abaixo quando descobriram que passaportes e carteiras tinham desaparecido. Descobriram que a Lisa tinha ou jogado fora os passaportes ou escondido em algum lugar. E naquele momento eles estavam presos em outro país, sem documentos e sem dinheiro. Acho que foi a primeira vez que meus pais realmente enxergaram quem a Lisa era de verdade. Minha mãe, que a vida toda defendeu a Lisa, agora me ligava pedindo ajuda, arrasada, sem chão, percebendo a verdadeira natureza da filha que sempre achou exemplar. Falei, fiquem tranquilos. Vou mandar dinheiro pelo Western Union, mas vocês precisam encontrar os passaportes para conseguirem voltar para casa. Eu tinha certeza que a Lisa não tinha jogado fora os documentos. Pela primeira vez, meus pais estavam entendendo que eu sempre disse a verdade sobre ela e ficaram agradecidos pela minha ajuda, mesmo depois de tudo que aconteceu e de nem terem me levado na viagem. Eles vieram me pedir desculpas pelo que fizeram. E apesar de uma parte de mim querer perdoá-los, é difícil não sentir que fui deixada de lado por tanto tempo por causa da preferência deles pela minha irmã. Fico pensando se estou errada por não conseguir perdoá-los por terem viajado sem mim e agora que sentiram na pele, voltam atrás pedindo meu perdão. Nos últimos dias, meus pais têm me ligado todos os dias para contar as novidades e isso só aumenta minha ansiedade. Depois que a Lisa saiu da cadeia no dia seguinte, meus pais disseram que chamariam a polícia de novo se ela não devolvesse os passaportes. Sem saída, ela acabou contando onde tinha escondido. Quando voltaram para casa, eles foram direto confrontá-la e deixaram claro que ela precisava arrumar as coisas e ir embora. Ficou óbvio que perderam a paciência de vez e que finalmente enxergaram quem ela realmente é com toda a sua manipulação e atitudes tóxicas. Eles ficaram preocupados que ela colocasse em risco até a saúde do meu pai, já que roubar remédios não era novidade. Isso tudo resultou em mais uma briga feia. E durante a discussão, Lisa despejou toda a raiva e rancor, acusando meus pais de tudo quanto é coisa. Ela disse que não queria dividir a atenção deles com ninguém e que só ficou tão descontrolada porque me convidaram para a viagem. Insistia que eles deviam me deserdar como se só ela bastasse para a família. Foi aí que meus pais perceberam o tamanho do ciúme e o quanto ela não aceitava minha presença. Tentaram acalmar a situação, mas ela não parava de gritar e no auge do desespero, ameaçou espalhar para todo mundo que foi negligenciada e maltratada quando era criança, basicamente acusando-os de serem maus pais. Lisa ainda ameaçou ir à polícia e inventar denúncias falsas caso continuassem insistindo para ela sair de casa, o que deixou meus pais apavorados, porque essas mentiras poderiam acabar com a reputação deles, ainda mais sendo médicos respeitados na cidade. Só de pensar nisso, eles se sentiam sem saída. Nos últimos dias, a Lisa não facilitou em nada. Quando descobriu que meus pais falavam comigo, surtou, quebrou louça, começou a esconder e roubar as chaves do carro, dificultando a vida deles até para ir trabalhar. Só hoje à noite minha mãe me ligou chorando depois de mais um episódio tenso no jantar, quando Lisa teve um ataque porque queria que minha mãe fizesse comida para ela. E como minha mãe recusou, esgotada do trabalho, ela quebrou móveis pela casa, se trancou no quarto e ligou o som no máximo, impedindo meus pais de dormirem. A cada dia que passa, a situação só piora, acaba com o emocional deles e me deixa cada vez mais preocupada com o que pode acontecer. Apesar de eu ter desejado que meus pais percebessem quem a Lisa realmente é, agora tenho medo do que ela é capaz de fazer e nem posso voltar para casa, porque só iria piorar tudo. Estou tentando convencer meus pais a procurar um advogado, porque acredito que seguir pelo caminho da justiça é a única forma de proteger eles e trazer paz de volta à família. Depois, como era de se esperar, Lisa acabou presa. Muitos já tinham previsto isso, porque a situação só piorava. Numa noite, ela partiu para cima dos meus pais com uma faca durante uma briga, obrigando-os a chamar a polícia, que agiu rápido e prendeu a Lisa por agressão. Foi aí que meus pais decidiram que não dava mais. Procuraram um advogado, deram entrada no processo de despejo, formalizando tudo direitinho. Apesar de não quererem seguir com as acusações, só queriam garantir que ela saísse e não tivesse como contestar. Pagaram a fiança e entregaram a notificação, explicando os motivos e o prazo para ela sair. Mesmo sendo doloroso levar a própria filha à justiça, entenderam que não tinham escolha. O tribunal finalmente mandou a ordem. A Lisa tem que sair de casa até a próxima semana, ou eles podem tirá-la legalmente.
Agora meus pais estão aliviados porque, enfim, deram um passo para recuperar a casa e a tranquilidade. Foi um caminho bem difícil, mas eles acreditam que as coisas vão melhorar quando ela sair. Mantive contato com eles o tempo todo e pretendo trazê-los para passar umas semanas comigo em São Francisco para descansarem depois de tudo. Tenho certeza que vai fazer bem esse tempo, longe de todo o estresse, e vai ser uma oportunidade de ficarmos juntos para que eu possa apoiá-los como merecem. Depois que postei tudo isso, recebi centenas de comentários e li todos com muita atenção. Muita gente sugeriu que a Lisa passasse por uma avaliação para ver se existe algum problema de saúde mental, mas como ela é adulta, não tem como obrigá-la a nada. Por causa dos surtos violentos, ninguém quer pressionar e piorar ainda mais a situação. Como contei na última atualização, meus pais vieram passar uns dias comigo para tentar descansar um pouco depois de tudo que viveram. Ontem à noite, sentados à mesa do meu apartamento, eles finalmente desabafaram com um tom humilde e cheio de arrependimento. Admitiram que foram cegos quanto à verdadeira natureza da Lisa durante todos esses anos e me pediram perdão. Meu pai disse que lamenta não ter me escutado antes e confessou que nunca imaginou que a Lisa poderia se tornar o que se tornou, que simplesmente não enxergava além da fachada dela. Minha mãe confirmou tudo, reconhecendo o erro de ter ignorado minhas preocupações com o comportamento da Lisa ao longo do tempo. A voz dela tremia de dor, percebendo o quanto me decepcionaram ao dar preferência para a irmã. Contei a eles o quanto era importante para mim ver que estavam tomando a iniciativa de buscar o meu perdão. Dividi algumas lembranças difíceis dos anos de sofrimento que vivi por causa das atitudes da Lisa. Meus pais escutaram profundamente abalados, chocados mesmo ao perceberem o tamanho da dor que passei sozinha. Eles reconheceram o quanto eu sofri e lamentaram por eu ter me sentido tão isolada dentro da nossa própria família. Explicaram que o favoritismo com a Lisa acabou distorcendo o jeito como enxergavam as coisas, já que ela foi uma gravidez inesperada e sempre foi vista como um milagre. De coração, pediram desculpas por tudo que me fizeram passar durante todos aqueles anos. Foi um momento agridoce, porque eu sempre quis esse reconhecimento, mas nunca imaginei que viria assim. Apesar de não ser o cenário ideal para recomeçar, foi um divisor de águas que trouxe à tona a honestidade e clareza que a gente precisava há tanto tempo. Pela primeira vez em anos, estávamos realmente encarando os problemas que sempre ficaram debaixo do tapete. Falei para eles que precisava de tempo para voltar a confiar e todos concordamos em enfrentar esse desafio juntos. Por enquanto, minha prioridade é aproveitar cada momento com eles enquanto estão aqui comigo nos próximos dias. Conforme os dias passam, temos passado mais tempo juntos, conhecendo os cantos cheios de vida de São Francisco, curtindo refeições tranquilas e simplesmente aproveitando a companhia um do outro. Tem sido uma verdadeira jornada de reconexão, reconstruindo laços que já estavam gastos por anos de favoritismo e negação. Fui entendendo aos poucos que o fato deles terem vindo até mim não era só porque a Lisa estava distante fisicamente, mas também porque sentem vontade de reconstruir a família que quase perderam. Eles precisam de um novo começo, assim como eu. Nessas conversas, falamos sobre como lidar com a Lisa. No momento, ela está na casa de uma amiga. Não dá simplesmente para largar de mão. Por mais que tudo o que ela fez tenha abalado nossas vidas. Como pais, eles carregam uma responsabilidade imensa por ela, mesmo que as atitudes tenham sido difíceis de perdoar. Aceitamos que talvez esse comportamento não seja só rebeldia ou travessura, mas sinal de algo mais sério. Pensamos em sugerir uma avaliação de saúde mental para tentar entender melhor o que está se passando. Só que como a Lisa já é adulta, ninguém pode obrigá-la a fazer nada. Então, a ideia é incentivá-la a buscar ajuda por conta própria. Assim que voltarem para casa, meus pais querem entrar em contato com ela, ver se ela topa conversar. Eu mesma prefiro não procurá-la, já que ela ainda carrega muita mágoa de mim e não quero piorar as coisas, principalmente pensando no emocional dela, lembrando de outros momentos de agressividade e violência. Sugere que o encontro fosse em um lugar público para ajudar a manter um clima mais controlado. Nosso maior objetivo agora é que a Lisa entenda o nosso lado, acima de tudo, perceba o quanto ela é amada e que nos importamos de verdade. Não se trata de apontar culpados, mas de nos reaproximarmos como família para enfrentar juntos os problemas que tanto mexeram com a gente.